Do sétimo ano, correção da página 89. Vamos lá, divisão entre frações. Eu tenho 1/3 dividido para menos 2/5. Repito a primeira fração, ok? E multiplico pelo inverso da segunda. Fico com 5/2 negativos. Então resolverei o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Mais vezes o menos dá menos. 1 vezes 5 é 5. 3 vezes o 2 é 6. Letra B, a gente tem menos 7/5 dividido para menos 7/5. São iguais. Então, toda vez que eu tenho a divisão entre valores iguais, o resultado é 1. Nem preciso fazer cálculo. Letra C, de novo, divisão entre frações. Repito a primeira fração, 3/7, e multiplico pelo inverso da segunda. Vai ficar 3/2 negativos. O de cima vezes o de cima dá 9, o de baixo vezes o de baixo dá 14. O resultado é negativo. 9/14 negativo. Letra D, continuo, repito a primeira, 3/4, e multiplico pelo inverso da segunda. Observa que o sinal de ambas as frações são positivos. Então não preciso me preocupar muito com essa questão do sinal. O de cima vezes o de cima, 3 vezes 5, 15. O de baixo vezes o de baixo, 4 vezes 8, 32. Show? No 2 a gente fala de frações inteiras que estão sendo divididas para frações decimais ou não inteiras. A regra é a mesma. Repito a primeira, 5/1, que seria 5 inteiros, e multiplico pelo inverso da segunda, menos 2/9. Olha lá, mais vezes o menos dá menos, 5 vezes o 2 dá 10, 1 vezes 9 dá 9. Letra B, repito a primeira fração, dá menos 6 inteiros, denominador é igual a 1, vezes inverso da segunda, 3/7, ok? O de cima vezes o de cima, menos vezes menos dá menos vezes mais dá menos, 6 vezes o 3, 18, 7 vezes o 1, 7. Letra C, repito a primeira fração, menos 5/2, e multiplico pelo inverso da segunda, 1/3, positivo. Terei menos vezes mais dá menos, 5 vezes o 1 dá 5, 2 vezes o 3 dá 6. Repete a primeira fração, ficou com 4/3 positivo, certo? Botar um sinalzinho de mais. E inverto a segunda. A segunda é uma fração inteira. Então, quem está embaixo é 1, vai para cima. Quem está em cima é 5, vem para baixo. Ficou com menos 1/5. Mais vezes o menos dá menos. 4 vezes o 1 dá 4. 3 vezes o 5 vai dar 15. Essa foi a letra D. O 3 segue na mesma lógica. Repete a primeira fração, mais 2/7, e multiplico pelo inverso da segunda. Inverso de 3 inteiros é menos 1/3. O de cima vezes o de cima. 2 vezes 1, 2. O de baixo vezes o de baixo. 7 vezes 3, 21. Mais vezes o menos dá menos. E repito a primeira fração, é menos 2/9. E multiplico pelo inverso da segunda. Vou ficar com menos 1/3. O de cima vezes o de cima. 2 vezes 1, 2. O de baixo vezes o de baixo. 9 vezes 3, 27. Agora os sinais. Menos vezes o menos vai dar mais. C, repito a primeira fração, vai dar menos 5/7. E multiplico pelo inverso da segunda fração, que vai ser 1/6 positivo. Olha lá o que eu achei. Menos vezes o mais dá menos. 5 vezes o 1 vai dar 5. 7 vezes o 6, 42. Uma coisinha simples, agora a fração inteira aparece primeiro, mas a forma de resolver é a mesma. Repito a primeira fração, que é uma fração inteira, e multiplico pelo inverso da segunda. 3/4 negativos. Ok? Vamos lá? O de cima vezes o de cima. 5 vezes 3, 15. 4 vezes 1, 4. Agora os sinais. Mais vezes o menos vai dar menos. Fico com menos 15 quartos. Letra E. A gente tem 6 inteiros dividido para menos 3/2. Passo a ter 1/6 vezes 2/3 negativos. Olha lá. O de cima vezes o de cima, 1 vezes 2 é 2, 6 vezes o 3, 18. Agora os sinais, mais vezes o menos vai dar menos. Gente, já esquecendo aqui, ó, dá para simplificar aqui em cima, né? Posso dividir em cima e embaixo por 2. Fico com menos 1/9. Show? Dá para simplificar, esquecendo essa parte. Bom, divisão com número decimal. Vamos jogar isso para fração? Eu vou ficar com 5/10. E inverto a segunda, vezes o inverso, vai dar 5/7 negativos. Sinalzinho de menos aqui, ó. 5/7 negativos. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, terei menos 25/70, que pode ser simplificado, certo? Simplificando em cima e embaixo, vou ficar com menos 5/70 dividido por 5 vai dar 14.
Ok? 5/14. Número 4, letra A, fala para a gente calcular a metade de 8/11 negativo. Então seria 8/11 negativo dividido por 2, porque a metade é dividido por 2. Essa divisão por 2 diz que repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, 1/2, certo? O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, terei menos vezes o mais dá menos, 8 vezes 1, 8, 11 vezes 2, 22. Dá para simplificar isso daí por 2, hein? Simplificando por 2, terei menos 4/11. Letra B, a gente tem a terça parte de 9/14 negativo. Então eu tenho 9/14 negativo, que será dividido por 3. Repito a primeira fração, 9/14, e divido e multiplico pelo inverso da segunda, 1/3. Menos vezes o mais dá menos, 9 vezes 1, 9, 3 vezes o 14, 2, certo? Dá para simplificar por 3, que terei nesse caso. Ih, faltou espaço, né, gente? Foi mal. Terei nesse caso, botar aqui para cima, tá bom? Desculpa a bagunça. Terei menos 3/14. Número 5, a gente tem divisão de fração, só que agora está escrito de um modo diferente. O que a gente precisa observar? Precisa observar que isso aqui, ó, isso representa uma divisão, certo? Então, eu posso escrever 1/3 dividido para 2/5. Ok? Que segundo o que a gente aprendeu, é o mesmo que a gente resolve como? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, 5/2. Olha lá, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Minha resposta nesse caso vai ser 5/6. Vou fazer de azul. Isso. Isso é magnífico. Se dá um pouquinho desse azul, é só pra também fazer isso. E depois pintar. Continuando, olha lá, agora eu tenho menos 1/4 dividido para menos 3/7. Fico com, repito a primeira fração, vou fazer embaixo, tá, gente? Olha lá, menos 1/4 dividido para menos 3/7. Ó, entre parênteses para não ficar feio. Vou botar a setinha aqui para cima. Terei, repito a primeira, menos 1/4 e multiplico pelo inverso da segunda, menos 3/7. Show? Menos vezes menos dá mais. 1 vezes 3 é 3, 4 vezes 7 é 28. 3/28. Letra D, eu tenho aí a divisão entre menos 5 inteiros dividido para menos meio, não é? Repito a primeira, menos 5 inteiros, e multiplico pelo inverso da segunda, vai ficar menos 2. Olha que legal. Menos vezes menos é mais, 5 vezes 2 é 10. A 8 ela é engraçada, ela diz que existe um número que multiplicado por 2, o resultado dá menos 57. Não quero saber que número é esse que eu estou multiplicando por 2, que o resultado é menos 57. É simples. Para saber, basta dividir o menos 57 por 2. Só a gente fazer a operação inversa. Certo? Vou arrumar a conta aqui embaixo. Ó. 57 por 2, 5 por 2 vai dar 2, 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Abaixo 7, 17 por 2 vai dar 8, 8 vezes 2, 16, para 17, 1. Vírgula lá, 0 aqui vai dar 5, dá 0. Minha resposta é 28,5. Ok? Só preciso me atentar para o sinal. Lá eu tenho o sinal de menos, aqui é mais, menos vezes mais dá menos, então dá menos 28,5. Letra B, ele fala que o triplo de alguma coisa é igual a 1/3. Ou seja, algum número foi multiplicado por 3 e o resultado deu 1/3. Bom, para a gente saber, basta pegar 1/3 e dividir por 3. E essa divisão diz que eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. E olha só que legal, esse número era 1/9. 1/9 vezes 3 é igual a 1/3. 9 diz que o cara tem 1,5 kg de carne e foi fazer almôndega. E cada almôndega tem 1,8 kg de carne cada uma. Ou seja, ele pegou o total de carne que ele tinha e dividiu em 1/8. 1/8 de quilo cada uma.
certo? Então, é só dividir. Eu vou pegar lá os meus 1,5 kg. Isso é uma fração mista e a gente já falou disso. Eu falei que basta multiplicar pelo de baixo e somar com o de cima. 1 vezes 2, 2, mais 1, 3. Ou seja, isso é igual a 3 meios. Eu tenho 3 meios dividido para 1/8. Tô subindo o morrinho, hein? Bom, repito a primeira fração. 3 meios. E caraca, deixa eu ajeitar isso daqui que ficou horrível. Agora sim, eu tenho 3 meios dividido para 1/8. Repito a primeira fração, que é 3 meios, e multiplico pelo inverso da segunda, que vai ser 8 inteiros. 3 vezes 8, 24. 24 dividido para 2 vai dar 12. Serão feitas 12 almôndegas. Então vamos lá, gente. A número 10 propõe para a gente uma expressão numérica. Divida 20 por meio e depois some 10. Então vamos dividir. 20 dividido por meio repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Mais 10. No inverso de 1 meio é 2 inteiros, não é? Então, 2 vezes 20, 40, mais 10, 50. Resolvo primeiro a multiplicação, lembra? A número 11 diz, se dividirmos 4/5 de uma pizza entre 3 pessoas. Bom, gente, eu tentei desenhar uma pizza, segundo a minha filha, tá parecendo o quê, filha? Um ventilador. Bom, vamos considerar que essas partes pintadinhas aqui do ventilador da pizza são as partes que eu possuo. Isso aqui já foi, já era. Não está pintado é porque não existe. Vou até tirar a borda, né? Que a gente come com borda e tudo. Ok? Pois bem, eu quero dividir esses 4 pedaços que tenho para 3 pessoas. Ou seja, eu quero pegar 4/5 e dividir para 3. Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Olha lá o que vai ter. Vou ter 4/15 para cada pessoa. Número 12. A número 12 diz que o dobro, do triplo, da metade, de meio. Caraca, maluco. Vamos começar falando de trás para frente, ó. Ele começa a falar meio, aí depois ele pede a metade. Então, se é a metade, eu vou dividir por 2. Certo? Aí depois ele fala meio, metade, triplo. Opa, multiplicar por 3. Aí depois ele fala... dobro e por último dobro. Então vou botar um 2 aqui e botar um 2 mais pra cá, tá bom? Então e esse 2 nem apareceu, né? Chegar um pouquinho mais pra perto aqui. Um 2 aqui e outro 2 aqui. Agora dá pra ver. Ótimo, vamos começar resolvendo de dentro pra fora? Então bora lá. Vou ficar com meio dividido para 2. Então terei ali dentro do colchetes, ó. Dentro do colchete, 1 meio vezes 1/4. Vezes 3 chaves, vezes 2, vezes 2. Certo? Então, 1 meio, 1/4, 1 meio aqui, tá viajando. 1 meio vezes 1 meio dá 1/4. Já botei a resposta direto, né? Então, ficou com 1/4 vezes 3. Não é? 1/4 vezes 3 vai dar... Esses dois aqui eu posso resolver, gente. Ó, 2 vezes 2, 4. Posso botar o 4 aqui direto. Tá bom? 1 meio vezes 3, 1/4 vezes 3 vai dar 3/4. Ué, mas isso aqui eu também posso fazer. Posso cortar esse 4 de cima com o 4 de baixo aqui, ó. Quem sobrou? 3. É a minha resposta final. Muito bem, gente. Essa foi a correção da página 89. Foi quase toda completa, só ficou faltando a número 6 e a número 7, certo? Esse númerozinho que está aparecendo aí é o número do meu WhatsApp. Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem. E eu tenho certeza que mandar uma mensagem no WhatsApp e eu vou te responder o mais rápido possível. Provavelmente não vai vir na hora, mas vai chegar rápido o socorro, tá bom? O mais rápido possível. Fique em casa, se cuida dos que estão perto de você. Espero que você esteja bem. Um beijo no coração. Tchau, tchau.